Sejam bem-vindos a Ficom 2020. Prepara-te, ó igreja! Hoje eu te convido a adorar conosco, no mês das noivas. É Deus falando com a noiva de Cristo. Fique com a gente, a nossa conferência foi feita pensando em você. Já compartilhou? Não? Ainda dá tempo de enviar esse vídeo e os outros que virão. Agora é tempo de louvar o Senhor. Vamos de música! Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui.
grande é o Senhor. Ajuda com as palmas. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ao lado aqui esmorecer e a luta hesitar. Lá no céu não há de um prêmio receber, que os crentes vão ganhar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Seu pendão, firme sempre até morrer. Eia, pois sejamos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quero ouvir vocês. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Até morrer, diga firmes, firmes sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que
são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o seu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. O tema desta terça-feira é Ser Servo em Tempos de Crise, com o pastor João Carlos, da Igreja Evangélica Congregacional de São José dos Campos, presidente das PIC, segundo vice-presidente da União das Igrejas e conselheiro do DAM. Tenham todos uma excelente conferência. Graça e paz, irmãos. É bom estar com vocês nessa semana de conferência da Igreja Congregacional em Filadélfia, para falarmos sobre o servo passando em meia crise. E o tema para essa reflexão, minha e sua, é para onde olhar
estando em meio ao sofrimento, estando em meio à crise. E o texto que Deus colocou no meu coração foi a primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O tema crise, o tema sofrimento, ele vai passar por toda a carta do apóstolo Pedro. Está no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, e também vai terminar falando sobre o sofrimento no capítulo 5. O apóstolo Pedro, além das repetições que ele aqui faz, ele começa e termina falando da diáspora. Diáspora significa a separação do povo por causa da perseguição na época do Império Romano, que tem tudo a ver o que está relacionado com o sofrimento. E a partir daí, a gente já começa a pensar o quê? O apóstolo Pedro estava escrevendo aos seus leitores que estavam com muitas aflições. E é extremamente importante, irmãos, a gente perceber isso, porque diante disto, a gente pergunta: o que Pedro disse a respeito dessa crise? O que Pedro disse a respeito desse sofrimento? Qual foi os conselhos que Pedro deu para os seus leitores imediatos? Porque, irmãos, fazendo isso, descobrimos e podemos também aplicar para nós, se nós descobrimos que o apóstolo Pedro então estava falando para os seus leitores naquela época. Nós também, amados, estamos passando por um momento de muita dificuldade, não é verdade? Por conta da Covid-19. Mas, mais do que nunca, precisamos escutar, recorrer à palavra de Deus para ver o que Ele tem a dizer para nós em momentos de aflição ou de aflições. Então, a minha proposta é que Pedro está tratando da regeneração dos crentes. Pedro, então, ele começa o texto ele exultando na obra de regeneração, irmãos, que Deus empreende no povo eleito do Senhor. E essa obra de regeneração é por meio da sua misericórdia e efetuada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós observamos que essa regeneração nos dá viva esperança, irmãos. Essa viva esperança, ela aponta para a herança que nos está reservada. Estamos neste mundo aguardados ou guardados pelo poder de Deus, até que recebamos a herança que nos está reservada. Aí então chegamos no ápice do texto, chegamos então no coração desse texto. E aí a pergunta que eu faço para você, irmãos, é o seguinte: é possível exultar a Deus em meio à tribulação? É possível exultarmos a Deus quando estamos vivendo, passando por crises? É possível experimentar a verdadeira alegria mesmo em meias angústias da vida? Acho que esse texto ele vai responder essas perguntas que aqui estamos fazendo. Então o primeiro conselho que o apóstolo Pedro, em meio ao sofrimento que ele nos dá, é o seguinte: primeiro, devemos exultar e louvar a Deus. Versículo 3 vai dizer: olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da sua angústia, da nossa angústia, do nosso sofrimento, o que importa é que nós devemos louvar, devemos bendizer a Deus. E esse é o conselho que o apóstolo Pedro dá para aqueles irmãos da diáspora que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Observe que Pedro, ele começa o texto então com uma expressão muito interessante: bendito.
Essa expressão denota alegria, ela denota exultação. E Pedro estava então exultante, irmãos, em Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o texto continua falando: segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós temos o quê? A regeneração que, por conta da misericórdia do Senhor, nós recebemos, e então Ele nos dá com essa regeneração o quê? Uma viva esperança. Glória a Deus por isso. E isso mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Percebam que o apóstolo Pedro, ele descreve o quê? A sua exaltação. Ele vai dizer: Deus Pai, Ele nos regenerou, Ele nos deu nova vida, e isso por sua grande misericórdia, irmãos. Então, Ele exultou em nós o quê? Na regeneração, e isso nos trouxe uma viva esperança. Por isso, irmãos, nós precisamos aqui entender que não importa o tamanho da crise que nós vivamos, não importa o quanto nós confiamos e de fato exultamos a Deus no meio das crises, no meio das nossas lutas. Não podemos arrancar o cabelo, bater o pé, dar a cabeça na parede. O que importa é que nós temos um grande Deus que cuida de mim e cuida de você em meias lutas, em meias crises e angústias. Pedro, então, ele exulta a Deus nesse cenário, irmão, de perseguição. Nossos irmãos do primeiro século, e isso não é impossível nós vivemos no século 21 não ter esse mesmo sentimento que o apóstolo Pedro teve no primeiro século. Porque haja vista que o mesmo Deus que Pedro servia naquele tempo, no primeiro século, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então percebam aqui que Pedro então destaca essa regeneração, e ela não acontece por conta do meu mérito, do teu mérito, que nós fazemos e que deixamos de fazer, por conta das nossas obras, por aquilo que fazemos ou não fazemos. Essa regeneração, ela só dá por conta, irmãos, da misericórdia, exclusivamente da misericórdia de Deus. Nós somos totalmente pecadores, nós somos totalmente decaídos da presença do Senhor, e somente a misericórdia do Senhor, irmãos, poderia nos alcançar para si, nos trazendo o quê? A regeneração que tanto nós aguardamos. Mas perceba que toda essa obra de regeneração, ela só se dá por que meio? E aí é interessante que o texto nos responde: mediante a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua morte, irmãos, e a ressurreição traz para nós o que? Regeneração. E isso nos traz esperança. Eu quero dizer para você, muitas vezes numa situação neutra, que não é tão importante assim a ressurreição de Cristo, tanto faz como fez, se Ele ressuscitou ou não, mas aí nós precisamos pensar nisso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre isso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a pregação apostólica é vã, e a fé também é vã. E isso porque toda a nossa fé, ela está, irmãos, alicerçada de fato histórico, de que Deus se fez homem, morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia. Glória a Deus. Então Cristo, irmãos, Deus homem, morreu e ressuscitou. Daí nós temos uma nova vida, e nós temos então uma esperança, e ela é poderosa porque ela aponta para frente, nos dando o quê? Nos dando força para a caminhada como peregrinos. Por isso eu pergunto e deixo para nós meditarmos: como você está vivendo nesse tempo de crise? Você está murmurando ou você está exultando a Deus? E a Bíblia vai nos dizer também, irmãos, da parte do Senhor, que diz que nós devemos dar graça por tudo. Damos graça quando está tudo bem, dando graça quando estamos em aflições, quando estamos vivendo em meia crise.
A pergunta então que se segue é: por que Pedro estava exultante na pessoa de Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que estava sendo perseguido? Porque o apóstolo Pedro, ele sabia que ele tinha crido, e ele sabe que ele fez isso porque o Senhor, pela sua misericórdia, o regenerou, lhe dando uma viva esperança, e isso tudo aconteceu mediante a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho muito interessante nós pensarmos nisso. O segundo conselho que o apóstolo Pedro dá em meio ao sofrimento é que devemos olhar para a viva esperança. O texto vai dizer: nos regenerou para uma viva esperança. E a pergunta a ser feita é: que esperança é essa? Que esperança é essa que dá forças para o crente durante a caminhada como peregrino? Porque enquanto nós caminhamos, irmãos, nós somos passivos de estar incorrido em toda e qualquer aflição. Vivemos em tempo de crise. É crise social, é crise emocional, é crise conjugal, é crise com os filhos, é crise na vida profissional. Então pense nisso. É crise na vida espiritual. Então nós precisamos entender que essa esperança, ela vai nos revigorar a continuarmos de pé, caminhando, olhando para frente e seguindo para o propósito que Deus então conquistou para mim e para você ali na cruz do Calvário. Então precisamos observar que o texto ele dá continuidade, e Pedro então ele menciona que essa herança aí no verso 4, ele vai dizer para uma herança. E essa herança, ela é qualificada por Pedro. Ele vai dizer que ela não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. Olha que interessante, irmãos. O que o apóstolo Pedro ele fala acerca da esperança. E é muito interessante e importante nós pensarmos que aqui o apóstolo Pedro ele usa a imagem de uma flor. A flor brota, ela cresce e nos presenteia com toda a sua beleza, não é isso? Mas logo em seguida ela murcha. Porém, essa esperança não. Essa esperança jamais pode ser murcha, e glória a Deus por isso. E Pedro, ele continua aqui dizendo que essa esperança, ela está reservada nos céus para vocês, ou seja, para todos os santos. Glória a Deus por isso. Então, a imagem aqui nesse caso é a imagem de um cofre, porque lá no céu, se podemos dizer assim, temos um cofre, e vamos colocar assim, esse cofre está reservado o maior presente de Deus para mim e para você, para os crentes no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que faço aqui ao texto para o apóstolo Pedro é: o que, Pedro? Que garantia nós temos de que nós vamos chegar até os céus e vamos ter então acesso a esse cofre? Em que essa herança está reservada? Que garantia nós temos hoje que nós iremos chegar até a herança que nos está reservada? E aí então observamos a continuidade do texto, que vai dizer que ela está reservada para você, para mim, para os santos, para os crentes em Cristo Jesus. Vocês foram regenerados por Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o quê? Mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa garantia. E obviamente que ele vai continuar dizendo no verso 5, que somos guardados pelo poder de Deus. Então essa é a garantia que eu e você temos, que vamos chegar a ter acesso a essa herança prometida que está reservada para nós nos céus. Aleluia! É que já neste momento nós estamos guardados pelo poder de Deus. Ou seja, então nessa peregrinação aqui na terra, nas nossas aflições, nas nossas crises, nós somos guardados pelo poder de Deus, irmãos. Então Ele nos guarda. Isso então me faz lembrar, irmão, do Salmo 46, que vai dizer: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o nosso bem presente na hora da angústia. Ou seja, no momento, irmãos, da peregrinação, ou qual nós estamos vivendo neste mundo, nesta vida, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio.
em que o seu poder nos guarda até que cheguemos à nossa pátria celestial, que é a herança que nos está reservada. Aleluia! Então o que é a crise mesmo, irmãos? Qual é a crise que você está vivendo? Muitas vezes nós, os crentes, ficamos desesperados, irmãos, porque nós tiramos o olhar do Senhor, nós tiramos o olhar dos céus, nós tiramos o olhar da cruz de Cristo. E aí isso me faz lembrar Mateus 14, quando Jesus estava no meio da multidão e ele dispensa os seus discípulos e ele vai para o monte orar. E quando no cair da noite vem uma tempestade, uma ventania que começa a mexer naquele barco onde estavam os discípulos. Então Jesus desce para acudi-los, começa então a andar sobre o mar. Os discípulos vê aquele vulto, pensam que é um fantasma. E o apóstolo Pedro então, ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz então ir até contigo. E então Jesus: venha, Pedro. E Pedro então ele foi caminhando. E irmãos, presta atenção, ali estava vivendo numa angústia, ali estava vivendo numa crise. E quando Pedro então começa a caminhar, olhando para Cristo, ele vai seguindo sobre o mar. Mas quando Pedro desvia o seu olhar e a sua atenção para a crise que ele estava enfrentando, ele começa então a naufragar, ele começa a afundar naquele mar. E aí Cristo chama a atenção dele: homem de pouca fé. Irmãos, precisamos entender que o nosso olhar precisa estar compenetrado, olhando para frente e vermos com essa esperança aquilo que nos está reservada, prometida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro então, concluindo aqui o seu pensamento, mencionando aqui a salvação, perceba aqui que na continuidade da argumentação dele, Pedro, quando ele menciona um pouco acima a viva esperança, e na sequência a herança, e por fim a salvação, irmãos. Ele vai dizer: esta salvação nos está preparada para ser reservada naquele tempo. É quando Jesus então, amados, ele vem arrebatar e buscar a sua igreja ataviada, para que nós estejamos para todo sempre para com ele. E eu e você precisamos crer nisso. Não podemos titubear, não podemos esquecer disso, não podemos tirar o nosso olhar desta verdade. Então, em poucas palavras desse texto, Pedro nos diz que Deus deve ser louvado por nos dar a nova vida e esperança aos crentes em Cristo, aos quais é garantida a herança celestial. Então, o Senhor seja louvado por sua obra de regeneração naqueles que creem no seu nome. Isso por conta de quê? Por conta da sua misericórdia e não por conta dos nossos méritos. Isso então nos dá o quê? Uma esperança em relação à herança, né? Que não pode ser destruída, não pode ser manchada ou murcha, que nos está reservada nos céus para nós que cremos em Cristo Jesus. Então ela é a garantia, irmãos, que temos disto, é o poder de Deus, que nos guarda até chegarmos lá e temos então manifestada de uma vez por toda a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E eu dou glória a Deus por isso. Então, diante dessas verdades aqui ditas, isso deve nos fazer pensar, pelo menos aqui, em duas coisas. Em primeiro lugar, a segurança que nós temos, irmãos, aqui, é que Pedro está trazendo para a gente, é uma segurança humilde, é uma segurança que está fundamentada não em nosso mérito, mas está fundamentada em quem Deus é, naquilo que Ele fez, na obra que Ele fez por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa segurança, ela não está fundamentada em nós, mas no próprio Deus por meio de Jesus Cristo. O Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para aqueles que creem. Em segundo lugar, segue a pergunta: é possível exultar em meio às aflições? Lembre-se que Pedro, ao escrever a sua carta, tanto ele, tanto os seus destinatários,
estavam padecendo profunda perseguição do Império Romano. E ele então escreve a si mesmo, em exultação. Por quê? Porque o seu olhar estava em Cristo, assim como o meu olhar e o seu olhar também deve estar em Cristo, porque o seu olhar estava na obra de regeneração que Deus empreendeu em relação ao seu povo, que foi eleito, que Deus então empreendeu ao seu povo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E aí eu lhe pergunto, aonde está o teu olhar, meu irmão e minha irmã? Para onde você tem olhado em meio a essa crise que estamos vivendo hoje, dessa pandemia do Covid-19? Para onde está a tua segurança? Em que você está confiando? Vejam que o olhar de Pedro estava posto em Deus e na sua obra que foi feita no passado em Cristo, mas também na sua obra que estava sendo feita agora em direção naquilo que está reservado à herança, e como nós somos guardados pelo poder de Deus, aqui e agora, para aquilo, irmãos, que nos está reservado a salvação, que nos foi conquistado para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja o Senhor, que nós possamos, amados, então, exultar mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às crises, porque as dificuldades que está aí, nós precisamos exultar ao Senhor à medida que nós depositamos a nossa esperança naquilo que nos está reservado. Que Deus, com o seu poder e graça, com a sua misericórdia, continue, amado, abençoando a sua vida, abençoando a vida do povo dele espalhado na face dessa terra, mas que nós, assim como o apóstolo Pedro, possamos então, amados, exultar esse Deus, mesmo passando por tanta crise e aflições que o povo tem vivido nesse pleno século, nesse pleno momento. E diz o apóstolo Pedro: bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que Deus nos abençoe. Shalom. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então,
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. E usa-me, Senhor. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Ficom 2020. Estamos esperando por vocês. Tchau, tchau!